em Lamentações e Jeremias, capítulo 3. Lamentações é um pequeno livro de 5 capítulos que está aí entre Jeremias e Ezequiel. Tem o livro de Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, capítulo 3, versículo 20 e 21, vamos ler somente esses 2 versículos. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Pai querido, nós queremos bendizer e glorificar o Teu nome, e que essa palavra venha trazer motivação, edificação, e acrescentando a fé no coração dos Teus filhos para serem abençoados por Ti. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Que Ele está sentado, irmãos. Meus queridos, baseado nesse versículo, poderíamos ler mais versículo, quero falar sobre traga à memória o que pode lhe dar esperança. Traga à memória o que pode lhe dar esperança. Jeremias era um grande homem de Deus. Foi um dos profetas que mais sofreu, mas ele tinha unção, ele tinha graça, ele tinha poder e era usado poderosamente nas mãos do Senhor para alertar a nação de Judá, para alertar a cidade de Jerusalém. Mas os dias de provas, as lutas, as decepções que Jeremias foi passando em trazer a mensagem de Deus e ver o povo virando as costas para o Senhor, isso foi trazendo uma tristeza, uma frustração no coração do profeta. E essas tristezas começaram a dominar a sua mente. O profeta começou a ficar pensando em todo o descaso que Israel, Judá estava fazendo para com Deus, e também agora ele estava presenciando o cumprimento das profecias que Deus permitiu que a Babilônia viesse e realmente dominasse Jerusalém. O profeta não conseguia tirar da sua mente toda aquela situação adversa que estava acontecendo. Então, todos os dias ele lamentava, ele chorava, ele falava dos problemas que estavam acontecendo. Ele viu muita barbaridade praticada pelos babilônicos, e isso trouxe diversos transtornos à vida do profeta, até que ele se cansou de lamentar, e ele tomou uma decisão de trazer à memória somente aquilo que traria esperança. Nós vemos, irmãos, que Jeremias, em todo esse pequeno livro que está aí entre os profetas, com 5 capítulos, Jeremias expressa toda a sua dor diante da queda de Jerusalém pelo exército babilônico. Deus permitiu, Deus usou o profeta para pregar, para alertar, para trazer mensagens, até mensagens duras, para ver se o povo se consertava, para ver se o povo se arrependesse, viesse a arrepender, para ver se o povo desse meia volta de uma vida de abominação que eles estavam levando. E como eles não obedeceram, então veio a queda de Jerusalém. Os babilônicos, o exército babilônico, com todo o seu exército bélico bem treinado, foram sufocando Jerusalém, até que chegou o dia de eles derrubar muros e realmente fazer uma devassa em Jerusalém. Foi uma queda terrível, foi um sofrimento monumental. Nesse livro o profeta faz um choro fúnebre do enterro da cidade santa que caíra nas mãos da Babilônia.
Foi momentos terríveis de dor, de sofrimento, de penúria, miséria. Foi momento que aí no choro do profeta, ele vai chorando, ele vai lamentando toda a morte. Ele contemplou o exército babilônico saquear o templo, incendiaram a cidade, colocaram fogo também no templo, fogo no palácio e nos monumentos mais importantes da cidade. Nesse livro de Lamentação, então o profeta vai expressando toda a dor, toda a decepção, todo o sofrimento, a angústia que invadiu a sua alma. O profeta estava vendo as consequências de um povo que virou as costas para Deus e não aceitavam as suas profecias, não aceitavam as suas mensagens, não aceitavam o alerta que ele pregava no dia a dia. Então Deus permitiu que os babilônicos esmagassem, oprimissem e levassem os judeus como escravo para a Babilônia. Sendo assim, o profeta estava vivenciando momentos de choro. Ele só tinha uma alternativa: chorar, lamentar, dia após dia. Ele só pensava em todo o mal que os seus olhos presenciou, e ele começou a expressar isso, colocando para fora em poesias, chorando e lamentando. Mas chegou um momento que ele resolveu dar um basta a esse choro, dar um basta a essa situação. Irmãos, o que você está trazendo à tua mente? O que você está trazendo à tua memória? Traga à memória o que pode lhe dar esperança. O próprio profeta, aqui ele está agora dizendo: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ele viu que o choro, as lamentações, as angústias, o sofrimento, ele só pensava nisso e colocava isso na mente dele, e pior ele ficava, mais depressivo ele ficava, mais ruim ele ficava. E agora ele chegou o momento de dizer: eu preciso mudar essa situação. O profeta, ele chegou a dizer, irmãos, assim: olhem, vejam se há dor como a minha dor. Ele estava, colocou-se como a dor que ele estava passando, não tinha nenhum outro profeta, nenhum outro tinha passado. Mas quando ele está no auge da sua dor, parece cair em si mesmo e percebeu que precisava mudar o rumo daquilo que ele estava vivenciando dia e noite, porque dia e noite ele colocava na sua memória o sofrimento, a tristeza, a aflição, a angústia. Ele viu os babilônicos matar muitos dos seus companheiros, ele viu os babilônicos levar cativo uma leva da população de Jerusalém, ele viu os babilônicos atear fogo no templo, fogo nos palácios, tudo isso ele viu, e era isso que ele estava meditando dia e noite. E quando se medita dia e noite em desgraça, a vida vai ficando uma desgraça, meus irmãos. Mas no auge ele percebeu que ele precisava mudar. Ele caiu em si mesmo e disse: eu preciso mudar o rumo daquilo que está entrando no meu coração, daquilo que está entrando na minha mente. Eu preciso colocar outra coisa na minha memória. É como ele sacudisse de sobre si todo esse entulho emocional de tristeza, de dor, de angústia, e dissesse: eu quero mudar tudo isso. Ele recompõe-se e ele diz, em outras palavras: não permitirei que a minha vida seja apenas um baú de más notícias, de tristezas, de recordações catastróficas que eu presenciei. Eu quero tirar isso da minha memória e eu quero colocar na minha memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia! Ele disse: não permitirei que o meu coração se transforme num poço de amargura. Ele colocou um basta. Foi como ele dissesse: não permitirei que a minha mente seja uma rede de fracasso e decepções. Foi como ele dissesse: basta, a minha memória não pode ser um poço de dor, de azedume e de traduzir todo o mal que se abateu sobre Jerusalém. Foi como ele sacudisse a sua roupa empoeirada e dissesse: chega,
chega, a minha memória não pode ser uma reprodutora de dor e de fracassos. Eu tenho que mudar essa situação. Eu preciso trazer e quero trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. Meus queridos, muitas vezes nós estamos vivendo como Jeremias. No meio de toda essa pandemia, no meio de todo o caos, no meio de desemprego, no meio de dor, no meio de aflição, no meio de todo dia você é enxovalhado com notícias ruins, com notícias falsas, com notícias que você nem sabe mais em quem acreditar ou em que fazer. Você todo dia, quem sabe, está vivendo como Jeremias. Jeremias vivia assim, irmãos. Ele vivia esses dias de sofrimento. E a crente, quem sabe você está aqui nesta noite, e eu falo com você da galeria até lá atrás, aqui na frente. Há dias que nós somos rios de alegria, mas outros nós somos mares de tristeza. Há dias, irmãos, que nós somos cidadãos da esperança. Estamos cheios de esperança, mas outros dias nós somos arautos da desesperança. Há dias em que somos campeões da fé, e outros dias somos soldados da derrota. Há dias, irmãos, que alguns se acordam com um louvor de triunfo nos seus lábios, e louvam e bendizem ao Senhor. Mas tem dias que tem pessoas que se acordam já proferindo palavras negativas, palavras impróprias, e até mesmo tem dia que ele se torna um poço de murmuração. Muitas vezes nós vivemos essa ambiguidade. Quantas vezes nós vivemos isso, irmãos? Estamos entre a luz e as trevas. Estamos entre o sim e o não. Estamos entre o que pode e o que não pode. Estamos entre o que eu quero e o que eu não quero. E há uma luta dentro de nós. Muitas vezes você está entre a fé e a incredulidade, entre aquilo que é bom, mas entre aquilo que é ruim, entre o positivo e o negativo, e você está aí. Agora tudo vai depender o que você joga na tua mente. O profeta Jeremias, há tempo, ele começou, no começo, você vai vendo esses livros, capítulos, ele só chorando, se queixando, lamentando, por isso o nome já é Lamentações de Jeremias, mas chegou um momento que ele disse, não, eu tenho que dar um basta disso, eu tenho que trazer à memória aquilo que traz esperança. E essa dor, essa aflição e esse meu murmúrio não traz esperança, só traz mais depressão, só traz coisa ruim, só traz impossibilidade. Eu preciso colocar na minha mente aquilo que vai trazer esperança. Sabemos que tudo aquilo que ocupa a nossa mente passa a ter uma influência na nossa maneira de agir, de reagir, de decidir, de viver. Irmãos, aquilo que está na tua mente tem um poder de te levar a tomar decisões, porque você vai meditando, vai pensando, vai dia após dia, meditando, trazendo à tua memória algumas coisas, quem sabe ruim, alguma coisa que alguém te machucou, que alguém te fez, que alguém te ofendeu, e você vai trazendo isso, e isso vai envenenando o teu coração, envenenando a tua alma, envenenando o teu espírito, porque você ficou trazendo à memória só os problemas que aconteceu na tua vida, e isso tem feito um estrago emocional, espiritual, físico na tua vida. Mas em nome de Jesus um momento de dar um basta para tudo isso e trazer à memória aquilo que
traz esperança, e o que traz esperança é Deus na tua vida, e o que traz esperança é você realmente vivenciar a presença do Espírito Santo. Muitas pessoas estão deixando de viver o que Deus tem para elas, porque só traz à memória aquilo que traz tristeza, dor, aflição, angústia. Em nome de Jesus, pare de trazer à memória todos os problemas que estão diante de você, mas comece a trazer à memória as promessas que Deus tem para a tua vida. Comece a trazer à memória as bênçãos que você já recebeu na igreja e promessas que estão diante de você. Comece a trazer à tua memória as lembranças daqueles cultos aonde Deus falou contigo, onde você foi tocado, o momento que você aceitou Jesus, o momento que você recebeu o batismo do Espírito Santo. Comece a trazer à memória as coisas boas dos céus que aconteceram na tua vida, e você vai ver que você vai ter força para vencer todos os obstáculos, e a tua vida será uma vida totalmente mudada e transformada. Tem gente que estão focados apenas no problema. Jeremias, no começo, ele só estava focado nos problemas, e não foram poucos. Não tem, os problemas estavam ali, mas ele só estava meditando dia após dia em todos os problemas que se abateu sobre Jerusalém. E quanto mais ele estava focado nisso, ele não conseguia vislumbrar nenhum filete de esperança para o seu problema. Meus queridos, não há só um filete, há a mão do Senhor estendida para te abençoar, para derramar a graça sobre sua vida, mas você tem que trazer à memória aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele já realizou e aquilo que Ele vai realizar na tua vida. Jeremias disse para si mesmo: chega de pessimismo. Jeremias disse para si mesmo: chega de amargura, chega de desesperança. Também precisamos fazer o mesmo e trazer à memória aquilo que vai gerar esperança em nossa vida, porque as misericórdias do Senhor não têm fim e vão de geração em geração, e a misericórdia do Senhor tem chegado até a tua vida. Sinta que a misericórdia do Senhor te alcança nessa noite, e você precisa trazer à memória a maneira que Deus preservou a tua vida até então. Porque se não fosse Deus, muitos de nós já estaríamos não só no outro lado da vida, mas quem sabe no inferno. As misericórdias do Senhor, irmãos, não envelhecem. As misericórdias do Senhor não se congelam. As misericórdias do Senhor não apodrecem. As misericórdias do Senhor são sempre novas para aquele que tem coração quebrantado, contrito, para aquele que teme ao Senhor. A Bíblia é recheada de pessoas que resolveram não olhar para os problemas, mas resolveram confiar nas promessas de Deus. Nós vemos Abraão já com idade avançada, sua esposa também, mas Deus havia prometido. Ele poderia não ter mais nenhum tipo de esperança, mas um dia Deus tirou ele para fora da tenda, mandou ele olhar para os céus e disse: Abraão, conta as estrelas, Abraão. E ele, quem sabe, tentou contar, mas é impossível. Um céu numa noite escura, um céu limpo, cheio de estrelas, é impossível. E ele, quem sabe, quis contar, mas não conseguiu. E Deus havia prometido a Abraão: assim será a tua descendência. Abraão, no meio das impossibilidades, ele começou a trazer à memória a promessa de Deus. Havia promessa que Deus daria um filho, e seria da sua esposa Sara. Então, meus irmãos, Abraão creu nas promessas. Ele trouxe à memória as promessas de Deus. E quando se traz as promessas de Deus na nossa memória, então os caminhos vão se abrindo e vão
e Deus vai aplanando para que realmente você possa trilhar com passos firmes. Davi foi rejeitado pela sua família, Davi foi criticado pelos seus irmãos, Davi foi zombado, criticado, repreendido pelos seus irmãos, mas Samuel foi lá e ungiu ele como rei, e ele sabia que um dia ele seria o rei de Israel. Tudo parece que estava contrário, a ponto de o próprio rei Saul perseguir terrivelmente Davi, e algumas vezes até quase que lhe matar, mas havia promessa, e ele trazia à memória as promessas. Por isso ele dizia que dia e noite ele meditaria na palavra do Senhor. Irmãos, traga à tua memória a palavra do Senhor. José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Os irmãos faziam chacota, faziam bullying de José, diziam: aí está o sonhador, mora. Até os próprios pais não acreditavam no sonho de José. E as coisas parece que foram dando tudo errado. No começo estava certo, Deus prosperava, mas o resumo de tudo que ele foi parar na prisão. Mas lá na prisão ele trazia sempre a memória da promessa de Deus. Deus prometeu, e um dia ele saiu da prisão direto para o palácio. E do palácio ele já recebeu a coroa, recebeu o colar para ser a segunda pessoa no Egito, o governador de todo o Egito. E daqui a pouco os irmãos estavam lá dobrando-se perante José, como ele havia sonhado. Ele trouxe à memória não as tristezas, ele trouxe à memória não a vingança, ele trouxe à memória não as dores e sofrimento que ele passou nesse curso de muitos anos, mas ele trouxe à memória a promessa de Deus, a ponto de dizer para os irmãos: fique tranquilo, foi Deus que dirigiu desta maneira. Porque ele trazia à sua memória aquilo que realmente Deus havia prometido para ele. Por exemplo, Jefté era filho de uma prostituta, mas chegou um momento que os seus irmãos expulsaram ele da sua terra, mas daqui a pouco havia uma promessa. Eles foram buscar Jefté para agora ser o juiz deles, o juiz de Israel. Tudo isso porque ele trouxe à memória promessas de Deus à sua vida. Gideão tinha um exército muito pequeno, apenas de 300 homens, para batalhar e lutar contra exércitos de reis que enchiam a terra, mas ele trouxe à memória a promessa de Deus. Deus havia falado: eu vou dar vitória para você, não é com um grande exército, é com esses poucos homens, esses 300 valentes. Ele trouxe à memória as promessas e aquilo que Deus havia falado ao seu coração. Esther e Mardoqueu, por exemplo, creram e confiaram que Deus iria reverter todos os decretos de matança que estava decretado sobre os judeus. Havia um decreto que no dia tal todo judeu deveria morrer, e agora eles foram orar, foram buscar a Deus, e Deus tinha promessa para o povo judeu, Deus tinha promessa para toda aquela gente, e eles creram na promessa, creram na intervenção de Deus. Eles trouxeram à memória aquilo que Deus tinha para o seu povo, e eles não trouxeram à memória apenas o sofrimento e aquilo que poderia acontecer aos judeus, mas quando eles trouxeram à memória Deus e confiaram em Deus, Deus deu livramento, e no dia que eles deveriam ser mortos, eles não foram mortos, mas eles tiveram autorização para matar todos aqueles seus inimigos. Irmãos, o que Jeremias trouxe à sua memória, o que ele trouxe à memória para dar esperança? Ele trouxe a fidelidade de Deus. Ele vai dizendo que a fidelidade de Deus vai de geração em geração.
A fidelidade de Deus. O profeta, ele pôde perceber que apesar de tudo que estava acontecendo em Jerusalém, tudo que estava, toda a desgraça que estava acontecendo, mas aquilo foi resultado de eles virar as costas para Deus, e ele percebeu que Deus continuava sendo Deus, que Deus estava no trono, que Deus não havia perdido o controle de nada. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, muitas vezes nós não entendemos tudo o que está acontecendo nesse mundo. Muitas vezes nós não estamos entendendo tudo o que está acontecendo no nosso Brasil. Mas Deus é Deus, Deus não perdeu o controle. Traga à memória o que Deus já fez na vida do seu povo, na vida da igreja, na vida desse país. As grandes coisas que Deus já fez, traga à memória, e você vai começar a sair, ter uma vida mais motivada, mais animada, porque se você só trazer à memória as coisas ruins que acontecem nesse país e no mundo, você vai ficar depressivo, você não vai dar nenhum passo, você vai ter medo até de sair ali fora. Mas traga à memória a proteção de Deus, a misericórdia de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus sobre sua vida. O profeta trouxe à memória a palavra de Deus. Ele disse: eu vou meditar, trazer à memória a palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz vigor, que traz renovação, é que renova a nossa vida a cada dia. E ele foi trazendo à memória coisas boas, e assim ele foi saindo daquele clima de derrota, de choro, de lamentação, indo para um outro patamar. Em nome de Jesus, você precisa sair desse patamar de lamúrias, de tristeza, de decepção, de frustração, e saiba que Deus tem algo tremendo para a sua vida. Traga à memória a palavra de Deus, e na palavra de Deus você vai encontrar promessas dos céus para a sua vida, promessa de Deus para o seu coração. O profeta percebeu que o Deus de Israel não dorme, que Deus não estava de olhos fechados, que Deus não estava com ouvidos tapados e nem com as mãos encolhidas. Mas ele começou a perceber que no meio das crises, no meio das lutas, no meio da invasão babilônica, Deus estava agindo. Deus age de diversas maneiras. O profeta colocou na sua memória os grandes feitos, os grandes livramentos que Deus já havia dado para Israel no passado. Irmãos, comece a trazer à memória o que você já leu na Bíblia, dos grandes feitos de Deus, da misericórdia do Senhor, dos milagres que Deus operou, e você vai ver que esses milagres podem acontecer hoje também. Se você trazer à memória aquilo que Deus já fez na vida. O profeta, no meio do caos, da desolação, ele colocou o seu olhar em Deus, e assim sua memória pôde perceber a grandeza de Deus. Em nome de Jesus, perceba que Deus é maior do que o teu problema, Deus é maior do que essa angústia, do que esse sofrimento, do que essa enfermidade. Deus é maior. Traga à memória aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Ele já realizou no passado, e Ele não mudou. Em Deus não há sombra de variação, em Deus não há sombra de mudança. Deus é fiel e Deus continua sendo o mesmo. As circunstâncias eram todas contrárias, mas ao pensar em Deus, o profeta pôde perceber que Deus era bem maior do que as lutas e as dificuldades e tudo que ele estava enfrentando. Jeremias trouxe à memória então o poder de Deus. Assim ele percebeu que mesmo com toda a fúria babilônica, eles não poderiam impedir de Deus agir, eles não poderiam impedir do agir de Deus, e não tem nada que pode impedir o agir de Deus, se você trazer à memória aquilo que traz esperança. E o que vai trazer esperança, irmãos, o que vai trazer esperança é você pensar em Deus, é você falar de Deus, é você ter Deus no coração, é você clamar por esse Deus, é você realmente adorar esse Deus, é você louvar a esse Deus, é você sentir a presença desse Deus, é você ter comunhão com esse Deus, é você ter intimidade com esse Deus. Isso vai trazer esperança na tua vida, isso vai fortalecer a tua fé. O profeta trouxe à memória as promessas que Deus tinha para Israel. Ele começou a perceber, irmãos, que Israel tinha muitas promessas.
E ele começou a lembrar das promessas. Nós somos o Israel de Deus hoje. Há promessas de Deus para ti, para mim, para você. Há promessas. Traga isso à tua mente. O profeta, irmãos, trouxe à memória que o povo de Israel era o povo de Deus. Embora estavam passando agora por um período difícil, pela própria desobediência, mas era o povo de Deus. E você é o povo de Deus, irmãos. Mesmo com algumas deficiências, mesmo muitas vezes com algumas falhas, mesmo muitas vezes você percebe que não é aquele crente que deveria ser, mais animado, mais motivado, mas mesmo assim a misericórdia do Senhor tem te alcançado. Traz à memória a presença de Deus, irmãos. O profeta trouxe a memória dizendo que a salvação vem do Senhor. Ele percebeu que a salvação vem de Deus. Irmãos, nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus. A salvação vem dele, é Ele que nos salva. Sem Ele nada podemos fazer. Traga à memória a ação de Cristo na terra, o que Ele fez aqui na terra quando aqui Ele passou, as promessas dEle para a sua igreja, as promessas que estão inseridas, tanto promessas como orientações que estão inseridas nas cartas paulinas e também nas outras cartas dos discípulos. Enfim, irmãos, que você possa trazer à memória a palavra de Deus. Isso vai renovar as tuas forças espirituais. O profeta colocou na sua mente, ele trouxe à memória as bênçãos que Deus havia derramado sobre o seu povo. E ele começou a perceber quantas bênçãos, quantos milagres aconteceu na nação de Israel. E esse Deus não mudou. O Deus que mandou bênção sobre Israel é o Deus que tem mandado bênção sobre essa igreja. O Deus dessa igreja é o Deus de Israel, e Deus tem mandado bênção sobre sua vida. A única coisa que pode trazer esperança, irmãos, para a nossa vida é colocar tudo nas mãos de Deus. Se toda a tua vida, tudo que passa na tua vida, você coloca nas mãos do Senhor, Deus vai fazer com que bênçãos vão ser derramadas sobre sua vida, e você vai ter uma nova vivência de vida. Irmãos, a esperança tem que estar fundamentada em Deus, caso contrário tudo passará a ser fantasia e um fracasso. O tempo de Jeremias já passou, agora é o nosso tempo, é o tempo de nós trazer à memória aquilo que vai gerar esperança em nosso coração. O tempo de Jeremias passou há tantos anos atrás, mas é o meu tempo e o teu tempo de trazer à memória a bênção de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus, as promessas que Deus tem para nós. Traga à memória e você vai ter uma vida diferente, irmãos. Não fique pensando só nas lutas. Não traga à memória somente o negativo. Foi assim que estava acontecendo com Jeremias, mas ele disse: basta, basta. Eu já chorei muito, eu já lamentei muito, eu já passei por muitos apertos e não houve mudança de nada. Mas quando ele começou a trazer à memória aquilo que traria esperança, ele realmente pôde sorrir e se alegrar e receber muitas vitórias na sua vida. Não é diferente com você, irmãos. Traga à memória aquilo que traz esperança. O que é que vai trazer esperança? É Deus. Pensa em Deus, fale em Deus, tenha Deus na vida, e você vai ver que coisas tremendas dos céus vão acontecer na tua vida.